Astronautas relatam que, ao observar a Terra do espaço, algo se reorganiza de forma definitiva. Não se trata de uma emoção passageira. É uma mudança estrutural na forma de perceber a vida. A compreensão desenvolvida aqui atua nesse mesmo nível. Ela desloca o ponto de referência a partir do qual a realidade é interpretada. Depois disso, nada é visto da mesma forma. A vida pode ser entendida como um sistema de tradução do pensamento. O pensamento não permanece abstrato, ele desacelera, ganha forma emocional, organiza crenças, constrói uma autoimagem funcional. Em seguida, essa estrutura se manifesta no cotidiano, nos hábitos, nos padrões de comportamento, na postura corporal, nas decisões que se repetem. O estágio final desse processo são os resultados observáveis. O resultado é o pensamento tornado visível no mundo. Quando se observa com precisão, algo se torna claro. Finanças, relacionamentos, saúde física ou desempenho esportivo não são áreas separadas da vida. Cada uma expressa com fidelidade mecânica o padrão mental ativo naquele campo específico. O resultado não é uma opinião sobre quem a pessoa é. Ele é um registro de como a energia foi aplicada ao longo do tempo. Essa leitura costuma gerar desconforto no início, porque dissolve álibis, mas ao mesmo tempo oferece clareza. Onde antes havia explicações confusas, surge um critério objetivo. Onde havia culpa externa, surge responsabilidade operacional. O ponto de ruptura acontece quando algo essencial é compreendido. O resultado não mente. Independentemente da narrativa interna, da intenção declarada ou da imagem que alguém constrói de si, aquilo que se repete na experiência concreta revela exatamente o padrão em funcionamento. É comum alguém se perceber como disciplinado, consciente ou bem-intencionado, enquanto seus resultados apontam em outra direção. Essa contradição não é um erro do mundo, é um erro de leitura. Enquanto o próprio pensamento não é reconhecido como limitado, nenhuma ultrapassagem real acontece. Resultados não são injustos, nem aleatórios. Funcionam como marcadores de alteração estrutural. Onde não há mudança no efeito, não houve mudança na causa. O sistema responde sempre com coerência. O modelo que se apresenta aqui opera com um único critério: resultado. Se houve resultado, houve mudança interna. Se não houve resultado, nada foi alterado, mesmo que exista a sensação subjetiva de progresso. O resultado atua como feedback técnico. Ele não julga, não pune, não recompensa, apenas informa. Mostra se houve alinhamento real com a lei de causa e efeito, ou se a causa produzida foi incompatível com o efeito desejado. A lei opera sem exceções. A intensidade e a qualidade do efeito são proporcionais à causa sustentada. Quando o efeito não corresponde ao esperado, a única variável a ser revista é a origem. Quando o resultado passa a ser compreendido como reflexo direto do padrão mental, a vitimização perde função. A realidade deixa de ser algo que acontece apesar do indivíduo e passa a ser lida como um espelho em funcionamento contínuo. Conflitos recorrentes, estagnação profissional, dificuldades financeiras ou sintomas físicos persistentes não surgem isoladamente. Formam conjuntos coerentes mantidos por crenças ativas e estados emocionais repetidos ao longo do tempo. A vida comunica o tempo todo. O resultado é a forma como essa comunicação se torna legível. Todo resultado é produzido por dois níveis de causa, distintos e inseparáveis. As causas visíveis incluem hábitos, ações, comportamentos e técnicas observáveis, rotina, esforço, método, repetição. As causas invisíveis incluem crenças, autoimagem, estados emocionais e o tom interno a partir do qual a ação é executada. Essas causas vêm antes e determinam as visíveis. O erro recorrente está em tentar corrigir apenas o comportamento como se ele fosse autônomo. Sem alteração na causa invisível, qualquer mudança externa tende a ser temporária, instável ou exaustiva. Mesmo quando a ação parece correta, o resultado pode não se manifestar se houver desalinhamento interno. O estado interno não pode ser disfarçado. Comportamentos podem ser ensaiados. A vibração, não. Insegurança, escassez, ansiedade ou apego excessivo interferem diretamente no efeito produzido, mesmo que, externamente, tudo pareça adequado. O pensamento opera em determinada frequência. O resultado só emerge quando há correspondência entre essa frequência e o efeito pretendido. Todo resultado precisa ser lido de trás para frente.
Efeito, comportamento, sentimento, crença, pensamento. Quando um efeito se repete, há uma estrutura sendo mantida. Produzir um resultado diferente exige uma causa diferente. E isso não acontece no nível da ação isolada, mas na modificação do pensamento que sustenta a crença e organiza o sentimento. Um equívoco comum é permitir que o resultado atual alimente o pensamento que o produziu. Quando um efeito indesejado é interpretado como prova de incapacidade, reforça-se exatamente a causa original. O resultado precisa ser visto como algo encerrado, pertencente a um ciclo anterior. Ele não define o próximo ciclo, a menos que seja usado como base emocional para novas interpretações limitantes. Quanto mais adverso o resultado, maior precisa ser a estabilidade interna para impedir a repetição da origem. Quando o pensamento está alinhado à verdade e não às distorções habituais, a criação ocorre com precisão. Há coerência entre causa e efeito. Quando o pensamento é limitado, a criação também acontece, mas conforme a lei, não conforme o desejo. Desejo isolado não altera a causa. Apenas alinhamento real produz efeito diferente. Não existe falha da lei, existe desconhecimento da causa produzida. Resultados não são sentenças, são instrumentos de leitura, indicam com exatidão onde o pensamento está desalinhado e onde a correção precisa ocorrer. Quando isso é compreendido, a vida deixa de ser um campo de reação e passa a funcionar como um sistema de orientação. A mudança real começa sempre na origem. No próximo passo desta série, o olhar se desloca ainda mais para trás, não apenas para o pensamento consciente, mas para a estrutura silenciosa que o sustenta, o campo de identidade a partir do qual todo pensamento nasce.